Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o professor Jorge Ley, trabalho na Educação de Palmas, estou atualmente lotado no ETI CEMIL Margarida Lemos e hoje nós estamos aqui para nós gravarmos a nossa 8ª teleaula. Por isso eu convido você, aluno, você, aluna, a pegar o seu material, colocar do ladinho aí e ficar preparado para a nossa teleaula. Nosso assunto de hoje será os tipos de discurso e nós vamos dar uma relembrada de um conteúdo que já foi abordado anteriormente em outra aula, que são os pronomes. Então vamos lá, me acompanhem, venham comigo. Tipos de discurso. Discurso indireto. O narrador narra as ações dos personagens, portanto, é o narrador quem conta. Exemplo, para piorar ainda mais a situação, Malazartes estava com uma tremenda dor de dente que mal podia suportar. Observe que neste momento quem está falando é o narrador. Ele não dá a oportunidade para o personagem falar. Já neste outro exemplo, observe bem, iniciamos a fala aqui com um travessão. Observe o exemplo. Estava com muita fome e uma tremenda dor de dente. Esse tipo de discurso já é um discurso direto. Por quê? Porque o personagem assumiu a fala. E uma das marcas do discurso direto é o sinal de travessão. No discurso direto, nós temos que no texto narrativo, a história contada, este tipo de discurso representa a fala do personagem. Veja bem, quais são os sinais de pontuação para marcar as falas do personagem, que é o discurso direto. Aspas, travessão, 2 pontos, são comuns no discurso direto. Exemplos, acompanhe comigo. Em tom de mofa, vendo a cara de Pedro Malazartes, perguntou-lhe. Observe que eu destaquei aqui a palavra perguntou-lhe, por quê? Porque essa palavra é um verbo de elocução, significa dizer que o narrador vai deixar de falar e vai deixar a fala a cargo do personagem. Esses 2 pontos indicam o quê? Indica que a personagem vai falar. Muito bem. Observe bem o exemplo. Quantos pães e doces seriam necessários para matar sua fome? Veja que nós temos aqui aspas e o travessão indicando a fala da personagem, que é caracterizada como discurso direto. A fala da personagem, ela pode vir precedida de um travessão ou de aspas. Agora nós vamos dar uma relembrada de um conteúdo que já foi abordado em uma aula anterior, que são os pronomes. Quando a gente fala em pronome, a gente tem que pensar que é algo que esteja relacionado ao nome ou ao substantivo, em prol de um nome, de um substantivo. Então, eles têm algo que esteja relacionado ao substantivo. Na fala do padeiro, podemos encontrar 2 pronomes. Nesse exemplo acima, que é a fala do padeiro, nós encontramos aqui, destacamos 2 pronomes, que é o pronome quantos e sua. Qual a classificação que é atribuída a esse tipo de pronome? Então, eles são classificados como quantas é um pronome interrogativo. Quando a gente fala em interrogativo, significa dizer que é uma pergunta. Sua dá a ideia de posse, de pertencer a alguém. Mas para você aprender mais um pouco este conteúdo, vamos conhecer detalhadamente esses tipos de discurso. Acompanhe comigo os exemplos. No discurso direto, o narrador deixa a fala do personagem mais espontânea e utiliza de alguns sinais de pontuação, que são os sinais que nós acabamos de ver aqui, as aspas, travessão, 2 pontos e assim por diante. Então, ele se utiliza desse tipo de sinal para deixar a história mais atraente, mais interessante para o leitor.
Quanto às características do discurso direto, o que é comum? Sinais de pontuação, né? Quais são esses sinais de pontuação? O travessão, as aspas e os dois pontos, que vai indicar o quê? Indicar a fala da personagem, tornando o discurso direto. Esses sinais, eles são utilizados no meio do texto e não soltos em linhas. Utilização de verbos de elocução, ou seja, aqueles verbos que têm relação com o dizer, né? Com o falar. Por exemplo, quando o narrador fala, falou, indagou, perguntou, esses são os verbos de elocução comuns no discurso indireto. Já no discurso indireto, o narrador fala pela personagem em vez de deixá-la falar. E quais são essas características? As características do discurso indireto é o uso de terceira pessoa. Ah, professor, mas o que significa terceira pessoa? Vamos puxar aí, né, que vocês vão se recordar. Primeira pessoa eu, segunda tu, terceira ele, né? Então, é eu falando para alguém sobre uma outra pessoa. Então, esse é o discurso em terceira pessoa. Os mesmos verbos de elocução do discurso direto, eles também são utilizados no discurso indireto, mas só que sem os sinais de pontuação citados anteriormente. Eles são excluídos porque, na maioria das orações, nesse discurso, são subordinadas a outras e marcadas por conjunção, que ou se. Então, nós ficamos por aqui. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E eu queria deixar aqui um recadinho para vocês, pedir para que vocês, nesse momento pelo qual nós estamos passando, que vocês se cuidem, que vocês evitem o máximo de sair, só saiam mesmo em caso de necessidade. E se forem sair, utilizem a máscara, utilizem o álcool gel. E nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima teleaula.